Fala, minha fera! Estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo do nosso mini curso para o Enem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade às civilizações clássicas. Hoje vamos falar um pouco sobre Roma, a Roma antiga, outro povo tão importante e tão frequente nas questões do Enem. Então vem com a gente e se liga! Então, pessoal, primeiro de tudo é importante que nós façamos a localização do território romano. Então, como você pode ver aí no mapa, a gente vai ver que Roma fica ali na região entre o Mar Mediterrâneo, né, que é um dos mares mais importantes para que nós façamos a compreensão das civilizações antigas, né, foi um mar muito importante para a expansão do Império Romano. Além disso, vai do outro lado, como vocês reparam no mapa, nós temos o Mar Jônico. Então, Roma vai ficar nessa bota, né, que hoje seria a Itália, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Jônico, onde vai ocorrer toda a expansão dessa civilização que vai formar um vasto império na Idade Antiga. Essa região, como vocês podem observar no mapa, ela tem a presença de alguns grupos, né? Você tem os italiotas, os etruscos. Além disso, era uma região também habitada por gauleses, alguns grupos considerados latinos, e tinha a presença também, e aí o mapa está até destacando isso, dos próprios gregos, né? Então você também tem os gregos, que são anteriores, né, a presença, a chegada deles na Península Itálica. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai detalhar algumas questões sobre a formação social romana. Porque em Roma a gente tem inicialmente um período monárquico, depois você tem a república, a formação do império, e tem todo um processo de desagregação e destruição desse império romano e da sociedade romana, que inclusive é um tópico que a gente vai ver em vídeos e em conteúdos mais para frente, porque é uma questão de caráter mais complexo, que tem relação muito direta com a formação da própria Idade Média. Então, iniciando a discussão, a gente tem um período monárquico. E aí, a monarquia romana está muito associada à formação do século VIII a.C., tá? Dentro dessa monarquia, você tinha o que ficou conhecido como o governo dos 7 reis. Esses 7 reis eram divididos entre sabinos, etruscos e latinos. Dentro dessa formação monárquica inicial, você tem os etruscos como os principais responsáveis pelo início de um desenvolvimento urbano, né? A formação de algumas das principais cidades de Roma. É nesse período também que você tem a formação daquilo que ficou conhecido como os patrícios e os plebeus. Os patrícios, muito associados ao órgão do Senado e ligados aos reis, às principais lideranças políticas. Então os patrícios eles também eram detentores de algumas das principais propriedades, né, do território romano. E os plebeus muito associados ao comércio, ao artesanato, enfim, a alguns funcionários, de certa forma a população em geral que fazia parte dessa monarquia, tá bom? Um outro ponto também muito importante sobre essa monarquia é que dentro dela você tem a formação de um órgão muito importante para o funcionamento político de Roma, que é justamente o Senado. E é através do Senado que se inicia uma série de críticas a alguns reis, tá? E o último rei que foi muito duramente criticado foi Tarquínio, que ficou conhecido como Soberbo. Em 509 a.C. ele foi expulso. Esse rei ele acabou sendo expulso graças ao Senado e se instaurou o início da República Romana. Então, pessoal, a segunda fase do período romano vai ser justamente a República. Uma república que vai ter como estrutura de poder o órgão mais importante, o Senado, aliado às assembleias e às magistraturas. Para a gente entender como era que funcionavam essas assembleias, a gente vai ter algumas representações. A primeira delas é a Assembleia formada por centúrios. Então, nessa Assembleia por centúrios, nós tínhamos uma votação para que você fosse eleito para essa Assembleia, uma votação de caráter censitário. Ela também tinha uma missão de características como declarar guerras ou coisas desse gênero. Além dessa Assembleia, nós tínhamos a Assembleia por tribos, formada por tribos, que era responsável pela eleição dos magistrados.
E tínhamos ainda os concílios da plebe, que tinha como responsabilidade a votação de leis relativas à plebe e a eleição de tribunos e edes. Outro cargo muito importante para as magistraturas eram divididos dessa forma como a gente pode ver no esquema. E além disso, nós tínhamos os cargos das magistraturas, que era formada pelos cônsules, pelos pretores, pelos censores, questores, entre outros, que davam meio que a cara, a estrutura dessa República Romana. Então, dentro da República Romana, nós temos um período marcado por uma efervescência dos movimentos sociais. Isso se dá porque dentro de Roma nós tínhamos uma intensa desigualdade entre os patrícios e os plebeus. Essa relação entre esses grupos meio que dava a cara da República Romana. E a intensa exploração exercida pelos patrícios sobre os plebeus vai incomodá-los bastante. Vai fazer com que em certo momento esses plebeus comecem a se rebelar, se colocar em uma posição de rebeldia contra esses patrícios. Como, por exemplo, vão se retirar dos exércitos romanos, vão prometer não mais lutar defendendo Roma, vão se retirar do território e eles ameaçam não lutar mais no exército romano, como forma de demonstração de oposição à posição de imposição de força realizada pelos patrícios. Como uma conquista diante dessas manifestações, desses movimentos sociais feitos pelos plebeus, vamos ter a formação dos tribunos da plebe, que vão ter como grande conquista a publicação de algumas leis escritas, que vão ser justamente as leis das 12 tábuas, que vão ser conquistas jurídicas importantíssimas para determinar, ou pelo menos diminuir, o fim da exploração dos patrícios sobre os plebeus. Bom, pessoal, dentro desse processo, né, de maior obtenção de direitos, né, da sociedade romana, né, principalmente do direito de contestar juridicamente através dessas leis escritas, leis essas que foram a própria base do que viria a se consolidar como direito romano, enfim. A gente pode destacar algumas dessas leis, tá? A primeira delas seria a Lei Canuleia, né? A Lei Canuleia, que ela é muito resultado desse processo de expansão comercial e enriquecimento desses plebeus, e é justamente o processo de legalidade de casamento entre patrícios e plebeus, né? Porque você tem uma série de enriquecimentos de uma gama variada desses plebeus. A segunda é a Lei Licínia. A Lei Licínia, ela representa justamente o direito à participação no consulado aos plebeus. Além disso, ela também promove a exploração de algumas das terras públicas. E por último, a Lei Poetélia Papíria, que ela é responsável pela abolição da escravidão por dívidas. Lembrando, pessoal, que a escravidão do mundo antigo, ela é diferente da escravidão que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, do século XVI até o século XIX, na América, aqui no Brasil mesmo. Essa escravidão está muito associada a presos de guerra, né, dos processos de expansão romana, e também a questão de dívidas, além de ser uma escravidão que não tem uma perspectiva capitalista em torno dela, né, ela tem um funcionamento bem diferente. Uma fase importante da República de Roma vai ser justamente a parte imperialista desse período, porque vai iniciar uma série de expansões, né, de conquistas dos povos vizinhos, inicialmente com um caráter defensivo, mais de proteger o seu território, e depois essa expansão a partir do Mediterrâneo, onde a gente vai ver que Roma vai expandindo o seu território, conquistando e obtendo novas terras, o que vai influenciar muito na formação dos cavaleiros, uma ordem importantíssima de Roma, que vai inclusive depois passar a influenciar na política, passar a interferir na sociedade romana de diversas formas, e tudo isso a partir dessa expansão inicial lá do Mediterrâneo. E como consequência nós temos a formação desses cavaleiros que irão ser importantíssimos para esse processo de expansão. Dentro desse processo inicial de expansão, né, desse imperialismo romano, um primeiro conflito marcante com relação a esse período são as guerras púnicas. E as guerras púnicas que acontecem entre os cartagineses e os romanos.
Como vocês podem observar no mapa para vocês, as guerras púnicas elas acontecem no século III a.C. E observem que em laranja você tem alguns domínios dos cartagineses e a Península Itálica em uma partezinha já que faz fronteira do Mediterrâneo, de domínio romano, né? E os cartagineses eram muito influentes nessa região, então a partir do momento que você teve esse processo de expansão, esse conflito ele se tornou de fato inevitável, né? Então, pessoal, a partir da expansão romana que a gente já viu, vão começar a surgir algumas disputas agrárias em termos da posse da terra. E aí surgem dois personagens importantes para esse período, que são os irmãos Graco, o Tibério e o Caio Graco. Eles vão tentar aprovar, a partir da sua eleição nos tribunos da plebe, uma série de leis para que se faça valer algumas reformas agrárias, limitações na posse de terra, tentar distribuir essa terra no território romano de forma mais igualitária, de forma mais justa. Só que o que acontece? Essa aprovação dessa lei vai desagradar uma boa parte da população romana, da elite romana. O Tibério e alguns aliados aos irmãos Gracos vão ser assassinados e o projeto vai ser estancado. Posteriormente, o Caio Graco, que era irmão do Tibério Graco, vai tentar retomar esse projeto de reforma agrária. Então o Caio Graco, ele depois do assassinato do Tibério, vai tentar retomar esse projeto de reforma agrária, tentando de alguma forma aumentar a participação dos plebeus dentro da distribuição de terras de Roma, tornar isso de certa forma mais participativo para os plebeus, sem muito sucesso. Então, em consequência desse processo constante de tentativa de aprovação, de aumento de cidadania, né, e essa negativa por parte de uma população de Roma, isso vai provocar o que ficou conhecido como guerra social, em 90 a.C., né? Com uma série de setores da população romana cada vez mais se desagradam com essa política e buscam, né, através dessa grande participação popular, clamar por mais direitos. E isso provoca uma série de concessões de cidadanias a essa população. Além disso, né, a gente tem também as revoltas de escravos, porque Roma, à medida que ela vai se expandindo, né, ela vai adquirindo escravos, que são muito importantes para o funcionamento e a circulação das propriedades, enfim, para dar um retorno para a própria manutenção e continuidade dessa expansão. Então você tem uma população de escravos muito grande que foi se formando, né, ao longo desses séculos, e isso culmina em algumas revoltas, né, porque alguns desses escravos estavam passando por uma série de dificuldades. Então você tem a revolta que ficou conhecida como a revolta de Espartaco, que é justamente a busca por maior liberdade pessoal. As revoltas de escravos elas foram evidentemente duramente reprimidas. Bom, é claro que além dessas disputas por maiores direitos de cidadania, também vão acontecer uma série de instabilidades políticas. À medida do tempo que Roma vai crescendo, que essa república ela vai se expandindo, vai se tornando cada vez mais custoso, vai se obtendo maiores dificuldades de se manter toda essa gama de funcionários, todo esse sistema político e todos esses territórios que estão sendo somados ao território romano. Então, dentro desse processo de instabilidades, você tem em Roma uma série de ditadores. O ponto final da república é marcado por uma série dos ditadores, que era um órgão que já existia, né? Os ditadores eles apareciam quando a república estava passando por alguma crise, só que sucessivamente essas crises com sucessivos ditadores aumenta ainda mais essa instabilidade política, que vai provocar, né, que vai trazer justamente mais para frente a formação dos triunviratos e do Império Romano. Bom, em Roma nós tivemos dois triunviratos. O primeiro triunvirato que deu início a esse sistema era formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Com um período de expansão romana, o Júlio César ele vai passar a ser um líder militar muito respeitado. E diante disso, do prestígio conquistado através das terras que ele vai anexando a Roma, ele vai tomar o poder, ok? E vai se tornar um ditador vitalício. Dessa forma, o que é que acontece? O novo líder, no caso Júlio César, ele vai ter uma série de críticas ao seu formato de governar. O Senado romano vai fazer toda uma conspiração
e ele vai ser assassinado. Dessa forma, dando fim ao primeiro triunvirato romano e já iniciando também o segundo triunvirato, que vai ter início lá em 44 a.C. Como é que vai ser a formação desse triunvirato? Como a gente vê, nós vamos ter Marco Antônio, Otávio e Lépido, que inclusive o Marco Antônio ficou muito conhecido por se aliar em certo momento a Cleópatra e vai romper dessa forma com o Otávio. Então o que é que a gente vai ter? O Marco Antônio mais uma vez. Então mais uma vez nós vamos ter dentro do triunvirato alguém tomando o poder para si. Inicialmente foi o Júlio César e no segundo triunvirato vai ser o Marco Antônio. Então o que acontece? Dentro dessa cisão que nós vamos ter entre o Marco Antônio e o Otávio vai entrar em guerra com o Marco Antônio e vai derrotá-lo. E aí a gente vai ter a derrota egípcia desse local, que vai acabar tornando o Egito uma província de Roma naquele momento, durante o governo de Otávio. Bom, e aí a gente chega no tempo dos imperadores, né? O primeiro deles é Otávio, né? Que tem um amplo poder concedido, e a relação de acesso aos cargos de magistratura e os próprios cargos de funcionamento do Estado romano, eles mudam, né? As relações, elas estão dessa forma muito mais vinculadas sobre o âmbito de amizade mesmo, de vínculos de parentesco, de relações, enfim, de troca, né? Esse processo de clientelismo, ele é muito vinculado entre o imperador, os senadores, os cavaleiros, né, que nesse momento vão se tornando cada vez mais populares, e algumas das elites das províncias espalhadas pelo Império Romano. O Império Romano, ele é dividido entre Alto Império e Baixo Império. O Alto Império, né, e aí observe o mapa que está na tela para vocês. O Alto Império, ele é um período muito marcado pela máxima expansão do Império Romano, e é no Alto Império em que você tem um período de muita integração política. É um período também que você tem uma série de governantes com um forte apelo popular, e aí a gente pode citar exemplos famosíssimos como o Calígula, a própria figura do Nero, do Cômodo. Além disso, no próprio Alto Império, né, que você tem, primeiramente, aquilo que ficou conhecido que todas as ruas ligam a Roma, né? Você tem uma integração, essa integração através da formação de uma série de ruas, de ligações entre cidades, né? As cidades, elas estão cada vez mais conectadas nesse momento da história romana. E outro aspecto também é a famosa política do pão e circo, né? Que é muito representativo dos eventos que aconteciam no Coliseu, que você tinha uma participação popular, não só da plebe, mas de setores de menor poder aquisitivo que participavam desses eventos, numa forma de tentar, enfim, ganhar apelo popular e fugir das críticas, né? Então essa política de pão e circo é um termo que ganhou mesmo sua forma até no período contemporâneo, né? Nos nossos dias atuais ainda se fala esse termo. Bom, então Roma vai passar a entrar num período que a gente chama de crise do Império. E como é que um império tão vasto, como a gente observou, vai entrar em crise? Justamente por ser um império tão vasto. A gente vai ter uma série de despesas militares que vão começar a crescer cada vez mais. Além do escravismo, né, que vai entrar em um processo de colapso, você vai ter uma série de revoltas escravocratas pedindo uma série de direitos. Você vai ter, por exemplo, substituição pelo colonato, ao invés de ser escravidão, você vai ter a prática do colonato como principal atribuição, como principal forma de trabalho. Então Roma vai entrar num período de instabilidade da relação política-militar, né, com esses grupos querendo cada vez mais autonomia, uma falta de coesão entre políticos e os militares. E além disso, você vai ter uma série de divisões de poderes que não vão dar muito resultado. Posteriormente ao estabelecimento da tetrarquia, depois disso você vai ter a reunificação com o Constantino, que também não vai adiantar muita coisa, né? E além disso, vale salientar que durante esse período de crise toda, está acontecendo um movimento migratório muito grande ao redor de Roma, como os ostrogodos, os visigodos, que eram povos que ficavam próximos a Roma, que vai mexer com a estabilidade local. Como a gente observa no mapa, Roma vai ser dividido posteriormente em duas etapas, em dois locais. A parte ocidental, como vocês estão vendo, e a parte
oriental. Vale lembrar também, essas setinhas em vermelho que vocês observam, são justamente as áreas de rotas migratórias, né, onde esses povos vão sair de um ponto para o outro, movimentando assim o território romano. Então, qual o grande problema dessas rotas migratórias? É que, como a gente está vendo no mapa, elas vão entrar, de certa forma, em choque com as elites romanas, com as tropas romanas, o que vai causar ainda mais um abalo nas fronteiras romanas, que já tinham muito problema para administrar, vai ter ainda mais esse de defender o seu território. Bom, dentro desse processo, né, de formação desse Império Romano, tem um tópico muito importante para a estrutura do Império Romano e da própria formação da Idade Média posteriormente, que é a difusão do cristianismo, né? O cristianismo que ele surge na região que a gente conhece hoje como Palestina, se expande inicialmente pelo Império Romano Oriental e depois chega ao Império Romano do Ocidente. E o cristianismo ele é estabelecido como uma religião oficial a partir do Teodósio, em 391. É uma religião que ganha muita difusão, né? Inicialmente você tem uma certa apropriação de elementos pagãos e dos espaços do paganismo, né? Que era a religião de Roma. Então o cristianismo ele vai caminhando e vai se relacionando com os comerciantes. Era uma religião que tinha uma preocupação com a vida após a morte, né, diferentemente do paganismo romano. Era uma religião que tinha uma conexão diária, né, na prática, na sua própria difusão e na sua própria conexão entre os fiéis. Então você tem um processo de difusão muito grande, uma expansão popular, né? E isso é muito motivado essa adaptação rápida à própria estrutura, né? E você tem uma aceitação cultural múltipla, algumas figuras do cristianismo elas começam a aparecer, né? Os párocos, o próprio, uma própria organização que vai se estruturando para o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente e vai comentar com mais calma. E dentro desse processo de própria expansão, você tem alguns períodos, isso já no final do Império Romano, de perseguições a esses cristãos. E aí isso sendo encerrado justamente a partir da publicação do Édito de Milão com Constantino, né, que sana, que marca justamente essa consolidação do cristianismo enquanto religião do Império Romano do Ocidente e do que viria mais para frente a ser como Europa. Bom, juntamente com Roma, a Roma Antiga vai ter uma série de contribuições, né, uma série de legados que vão deixar para a sociedade como um todo. A primeira delas é a própria cultura greco-romana, de uma forma geral, que vai ter uma influência até os tempos atuais. A arquitetura romana, a formação das cidades romanas, a própria língua, né? A fusão do latim como uma língua de várias regiões do Ocidente se deve também a Roma e, claro, ao cristianismo. E, claro, não podemos deixar de falar do direito romano, que talvez seja uma das principais contribuições, um dos principais legados que Roma deixou. A gente viu a lei das 12 tábuas, os tribunos da plebe, a formação jurídica de Roma, de fato, contribui muito para o direito que nós conhecemos nos tempos atuais. Então, pessoal, a gente está chegando ao final do vídeo. A gente espera que você tenha gostado. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Tá aqui embaixo, tá certo? Entra no grupo Telegram também, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, dá aquele apoio, dá aquele gostei, comenta, dá uma sugestão. Enfim, a gente aguarda você nos próximos vídeos e fica ligado que a gente vai estar sempre lançando novidades aqui no mini curso. Grande abraço, até mais. Tchau.